Olá pessoal, eu hoje vou-vos contar como é que eu desenvolvi um distúrbio alimentar depois de ter perdido peso. Eu não achei necessário falar sobre isto antes e, para ser sincera, também estava a tentar evitar porque é muito desconfortável, mas agora eu sinto que comecei a ter mais audiência e recebo sempre imensas mensagens no Instagram, que, by the way, é raquelf.fitness. Eu respondo-vos sempre, mesmo que demore algum tempo. Eu recebo mensagens de pessoas a dizer que gostavam mesmo de ter uma relação tão equilibrada com a comida como eu tenho, e eu fico-me a sentir um bocado mal por estar a passar essa mensagem de que tenho uma relação com a comida super perfeita, que perdi aquele peso durante aqueles 7 meses e que depois ficou tudo bem, porque as coisas não são bem assim. Aliás, não são de todo assim. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Nem tudo foi perfeito. Eu provavelmente não vou conseguir dizer tudo o que quero, nem expressar-me exatamente como quero, mas vou fazer o meu melhor. Então, vamos recuar no tempo. Antes de perder peso, eu não tinha assim nenhum distúrbio alimentar. Eu tinha um vício em comida, eu comia porque gostava do sabor, eu comia porque estava viciada em estar sempre a comer, o açúcar vicia. Não havia nenhum sentimento de culpa associado a eu comer. Eu não me sentia culpada se comesse muito, porque eu tinha sempre tido excesso de peso, eu não me conhecia de outra maneira. Depois, como vocês sabem, em abril de 2017, eu comecei a perder peso porque eu queria mudar a minha aparência, a minha saúde, queria viver de uma maneira melhor, basicamente. Eu comecei a perder peso de uma maneira super saudável. Eu comia o suficiente, eu estava super dedicada a nutrir o meu corpo da melhor maneira possível, escolhia sempre comida super nutritiva e tinha refeições mesmo super equilibradas. Mas entretanto as coisas mudaram um pouco. Foi muito difícil a perceber-me de que eu tinha controle sobre o meu peso, que era uma coisa que eu antes pensava que não conseguia controlar, e não abusar disso. Eu comecei a comer pouco, mas muito ingenuamente. Eu não tinha balança de comida e então, ao contar as calorias, eu estimava sempre mais do que aquilo que tinha comido para não correr o risco de estar a exagerar sem saber. Mas eu não fiz isto com pensamentos negativos, percebem? Eu só queria chegar a um peso saudável. No entanto, eu comecei a levar as coisas a um nível extremo. Eu comecei-me a isolar imenso. Eu não estava com os meus amigos porque eu não queria estar exposta a comida. Eu não abria exceções. Eu deixei de sair com os meus amigos porque se eu chegasse tarde a casa já não ia ao ginásio no dia a seguir de manhã, e na minha cabeça isso não podia acontecer. Eu tentava ao máximo evitar ir comer fora porque eu não sabia quantas calorias ia estar a ingerir. Toda a gente que fazia refeições comigo em casa notava que eu estava a comer demasiado pouco. Chegámos a novembro e eu vim para a casa da minha mãe. Nesta altura eu já estava com um peso normal. Eu já tinha perdido o peso todo que queria perder, e eu perdi esse peso numa rotina que eu criei para mim, a viver sozinha. Acho que é importante mencionar isso, porque ao vir para casa eu senti que estava a perder o controle completamente. Quais foram assim os maiores problemas? Eu comecei a ter balança para me pesar todos os dias, eu deixei de ir ao ginásio e eu deixei de controlar tanto as minhas refeições. A primeira coisa que eu fiz foi deixar de comer refeições com a minha família, pelo menos durante a semana, porque era mais fácil de escapar. Eu sabia que eu comia muito pouco e que a minha mãe me ia tentar fazer comer mais se visse o quão pouco eu estava a comer. E até dezembro eu estive praticamente só a manter o peso, e nesse mês eu fui a uma consulta de nutrição e o nutricionista disse-me que eu perdi peso mais depressa do que uma pessoa que põe uma banda gástrica, e deu-me os parabéns. Vocês sabem o quão pouco come uma pessoa que põe uma banda gástrica? Claro que eu na altura fiquei super contente, mas olhando para trás agora, eu acho que ele se devia ter preocupado um bocado mais com a possibilidade de eu estar a desenvolver um distúrbio alimentar, mas pronto. Ele não se preocupou porque eu tinha tido excesso de peso antes, não é? Entretanto veio o Natal. E o que é que aconteceu no Natal? Eu ganhei 3 quilos e entrei em pânico, porque quando eu estava no Porto eu só vinha aqui uma vez por semana e então eu só me pesava uma vez por semana. Eu nunca tinha visto assim grandes flutuações de peso, mas agora que eu me estava a pesar diariamente eu via flutuações de peso, e foi aí que as coisas começaram a descarrilar por completo. Eu quis perder aquele peso o mais depressa possível e eu restringi tanto que na semana seguinte eu não perdi só os 3 quilos que tinha ganho, eu perdi 8 quilos. Numa semana. E a partir daí foi sempre a descer. Eu comecei a ficar extremamente obcecada com o meu peso. Eu pesava-me umas 20 vezes por dia. Eu evitava até beber água porque eu sabia que depois de beber ia pesar mais naquele momento. Eu comecei a ter medo de certas comidas, literalmente
medo. Se a minha mãe fizesse arroz e fizesse um refogado com azeite para o arroz, eu não lhe tocava, tipo, eu recusava-me a comer por causa do azeite, não é? Porque tem imensas calorias. Eu tentava num dia fazer exercício suficiente para queimar todas as poucas calorias que eu tinha ingerido nesse dia. Eu chegava a caminhar e correr durante tipo 3 ou 4 horas seguidas, no inverno, às vezes com chuva. Entretanto, no meio disto tudo, eu fiz um vídeo para o YouTube. Obviamente, eu não estava preparada para voltar, mas a minha família e os meus amigos estavam todos a dizer para eu voltar. Claramente, eles não sabiam o que se estava a passar comigo, não é? Por dentro, eu estava a pensar... Eu não posso voltar, eu não sou exemplo para ninguém, olhem para mim, não é? Mas pronto, eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link lá em baixo se vocês quiserem ver. Eu estava com uma camisola super larga para o choque de eu ter perdido peso não ser tão grande, que por acaso era esta camisola. O meu cabelo parecia palha e eu estava sem energia nenhuma. Mesmo. As pessoas começaram todas a pedir para eu fazer What I Eat in a Days e foi aí que eu percebi que eu não conseguia continuar com o YouTube naquele momento. Eu pensei, se eu fizer um What I Eat in a Day, o vídeo vai ter tipo 1 minuto porque eu não como nada. Eu estava sem forças para voltar ao YouTube e completamente consumida por pensamentos relacionados com comida. A partir daí ficou tudo ainda pior. Eu podia estar cheia de fome e ter montes de comida à minha frente, que eu dava uma dentada na comida e dizia à minha mãe que não queria comer mais porque estava cheia ou porque estava enjoada e eu não comia, mesmo estando cheia de fome. Eu nunca pensei passar por uma coisa assim, acreditem, porque eu tinha fome e tinha comida à minha frente, mas eu não conseguia comer. Eu não conseguia controlar. A comida controlava a minha vida. Eu não conseguia pensar em mais nada, só no quão pouco eu podia comer para pesar cada vez menos. Eu comecei a ficar cada vez mais fraca, eu estava constantemente com frio, o meu corpo simplesmente não aquecia. Eu tomava banho para aí umas 4 vezes por dia, para pelo menos ter o corpo quente durante um bocado. Eu tinha tanta fome que eu não conseguia dormir sequer. Acordava para aí de hora a hora com a barriga a fazer barulho, até que eventualmente, eu honestamente, deixei de ter fome e depois veio o pior. Eu um dia estava a tomar banho e comecei a ficar super enjoada. Comecei a ver tudo preto e comecei a sentir-me super gelada, mas a transpirar ao mesmo tempo. Só tive tempo de pegar numa toalha, embrulhar à minha volta e tentar agarrar-me à cena de pendurar as toalhas. E quando voltei a recuperar os sentidos, eu estava no chão, fora da banheira. Eu desmaiei. Ainda fiquei sentada no chão durante um bocado porque eu nem sequer tinha força para me levantar. Nunca me tinha acontecido perder completamente os sentidos desta maneira, mas eu sabia exatamente porque é que tinha acontecido. Então, quando me consegui levantar, eu fui à cozinha e comi logo 1 ou 2 fatias de broa. Parece que não é quase nada, mas para mim, na altura, isso era bastante. Claro que eu me comecei logo a sentir culpada porque pensava que no dia a seguir ia acordar mais pesada e que, caso isso acontecesse, o meu dia tinha sido em vão. Isto continuou a acontecer algumas vezes e uma vez a minha mãe presenciou. Eu agi super normalmente, deitei-me no chão para evitar cair e ela percebeu que isso já tinha acontecido mais vezes e obrigou-me a ir ao médico. Então nós fomos à médica de família e eu não queria ir, não é? Eu estava super chateada. Eu achava que iam sabotar o meu progresso, eu sabia que estava a comer pouco, mas na minha cabeça não era nada demais. A minha mãe estava super preocupada, ela estava a dizer à médica que não me via a comer há meses. A médica pesou-me e disse-me para eu não perder mais peso. Ela disse que eu estava a ir de um extremo para o outro extremo. Ao ver a minha mãe tão preocupada, eu realmente percebi que eu não podia continuar assim, eu tinha de tentar ficar melhor. Eu nunca cheguei a ter um peso abaixo do normal e mesmo em termos de volume, eu acho que nunca aparentei estar tão magra quanto estava. Eu tenho pele em excesso no corpo todo a fazer volume e como eu tinha tanto frio, eu usava por debaixo da roupa normal 3 leggings e 3 camisolas extra. Mas eu estava muito magra mesmo. Eu lembro-me que eu um dia estava deitada e a minha mãe pôs-me a mão, tipo, aqui de lado, e ela genuinamente assustou-se porque só sentiu ossos. Eu tinha as costelas super salientes. Eu nem sequer conseguia dormir de barriga para baixo porque os ossos da bacia e das costelas me doíam imenso, pressionados contra o colchão. Os ossos das minhas mãos estavam também super salientes. Eu comecei a tentar recuperar. Claro que eu estava com muita fome e então quando eu comecei a comer, eu comi demasiado. E o que é que aconteceu? Eu assustei-me com a quantidade de comida que eu comi e restringi novamente. E isto foi assim durante algumas semanas. Eu pensava que tinha desenvolvido compulsão alimentar, mas eu estava a achar um bocado estranho porque eu realmente tinha fome. Por muito que eu comesse, eu estava sempre com fome, com a barriga mesmo a fazer barulho. E eu não tinha tipo cravings por nada específico. Eu comia tudo o que me aparecesse à frente, nem que fosse tipo tomates. Então eu fui pesquisar um pouco e descobri uma coisa que se chama fome extrema,
que está associada a distúrbios alimentares restritivos e a única maneira disto passar é comer até deixar de ter fome. E foi exatamente isso que eu fiz, porque eu senti que se eu não fizesse isso, eu ia estar sempre no ciclo de restringir, comer demasiado, restringir, comer demasiado. E eu não queria isso. Como é óbvio, eu ganhei peso e foi muito difícil, principalmente tendo em conta o meu passado, não é? De ter obesidade. Eu estava com muito medo de ganhar o peso todo que eu perdi, mas isso não aconteceu. Eu só ganhei o peso todo que eu perdi a partir do momento em que comecei a restringir demasiado. Esta fase demorou mais ou menos 10 meses. Quando eu fiz o vídeo a explicar como é que perdi peso, eu já estava melhor. E no final desse verão, eu já estava bem dentro dos possíveis. Por isso, eu já estou a manter este peso há quase 2 anos. Eu sinto que durante esses meses eu não vivi. Sinto que foram meses completamente desperdiçados da minha vida, porque a única coisa que eu fazia era tentar comer o menos possível e perder o máximo de peso. Eu não pensava em mais nada, eu não saía, não me divertia, eu não aproveitei. Eu nunca me vi tão magra quanto eu realmente estava. Na minha cabeça eu estava muito mais gorda. Eu nem sequer tenho fotos dessa altura porque eu estava à espera de chegar ao meu objetivo de peso para tirar fotos. Uma coisa que influenciou a eu ver-me sempre maior do que realmente estava foi a pele em excesso. Ainda agora me causa muita impressão, mas nessa altura realmente teve um grande impacto na maneira como eu me via. Eu olho para trás e eu consigo ver o quão magra eu realmente estava e é mesmo estranho que eu naquela altura não me visse dessa maneira. O que a nossa mente faz, não é? Eu nunca pensei estar tão bem como estou agora, para ser sincera. A minha fome está completamente normal, não tenho fome em excesso. Eu considero que tenho uma alimentação super equilibrada, flexível, eu não restringo nada, eu não vejo nenhum dia como cheat day e não vejo nenhuma comida como má, e foi este conjunto de coisas que me ajudou a estar como estou agora. O que me ajudou muito a não ter tanta ansiedade no que toca a comida foi pesar. Desde que eu comprei uma balança, eu comecei a pesar tudo o que comia e a contar as calorias, e agora eu já sei intuitivamente que não estou a comer em excesso e estou muito mais descansada. Ajuda-me mesmo a não estar tão preocupada com ei, será que eu comi demasiado? Será que eu comi pouco? Não, eu sei que está tudo bem, então eu só penso em comida na hora das refeições. Claro que, apesar de eu estar muito melhor agora, eu não estou a 100%, não é? Há muitos dias em que eu ainda acordo a pensar que só posso comer tipo 500 calorias, mas eu vou contrariando os meus pensamentos ao longo do dia para comer mais, sem comer em exagero, e fica tudo bem. Ainda me causa também muita ansiedade ir comer fora e não saber quantas calorias é que a comida tem e com o que é que foi feita. Outra coisa que me causa alguma ansiedade é ter pessoas a fazerem-me comida muito regularmente. É mesmo muito difícil para mim não ter controle sobre o que eu como. Comida com muito azeite e com muitos molhos também me causa ansiedade, porque é difícil estimar as calorias. Isto parece tão irracional quando eu digo. Eu tinha imensas cólicas, aliás, eu tive cólicas para aí até dezembro do ano passado. Comida feita no forno com azeite ainda me dá cólicas, porque era das coisas que eu mais evitava. Eu tinha medo de comer azeite. Eu já como muitas das comidas das quais eu tinha medo. Por exemplo, há 2 anos era impensável eu comer um prato de massa com natas. Fazer 2 refeições principais num dia, ou seja, almoço e jantar, ainda é difícil para mim. Eu penso sempre que isso vai fazer com que eu coma demasiado e todos os dias é mesmo uma luta contra mim própria, almoçar e jantar. Eu ainda agora estou a sofrer as consequências disto. Eu tenho déficit em várias vitaminas e nutrientes e honestamente eu só percebi que isto tinha sido um problema sério agora que eu estou bem. Olhando para trás, eu percebo que realmente foi uma coisa grave e que podia ter sido muito mais grave. Como vocês podem ver, a minha relação com a comida nem sempre foi tão equilibrada quanto é agora, nem sempre foi tão boa, nem sempre foi tão pacífica. Eu também tive problemas e eu queria vos transmitir isso porque eu não quero passar a imagem de que tenho uma relação perfeita com a comida agora. É muito difícil para mim falar disto porque eu não falei disto com quase ninguém que eu conheço pessoalmente, mas eu espero mesmo que tenha ajudado alguém ou a sair da mesma situação ou a não cometer os mesmos erros. Queria dizer-vos também que é possível uma pessoa que tinha excesso de peso desenvolver um distúrbio alimentar. É muito importante ter noção disso. E estou a falar de um distúrbio alimentar restritivo. Espero que vocês estejam bem. E é isso. Tchau, pessoal.